Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, você que está em casa, um feliz sábado também. Como é que foi a semana de vocês? Correria? Tranquilidade? A minha foi um tanto corrida, imagino que a de vocês também. E eu estou precisando de um descanso para a alma hoje. Tem alguém que está precisando também de um descanso para a alma? Diz eu. A gente precisa, né, de um descanso no Senhor. E que bom que você veio para cá, porque aqui a gente descansa nele. E se você está passando por alguma aflição, alguma coisa te aflige nesse sábado, lembra do Salmo 121 que diz: eleva os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou todas as coisas. Então se levante, porque agora nós vamos refletir nesse Deus através dessa canção e dizer o quanto Ele é grande e tudo que Ele significa para nós nesse sábado. Mais uma vez, diga isso, grande. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Todos juntos queremos, declare isso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Diga isso. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Mateus 22, havemos o relato de alguém que fez a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, qual é o mandamento mais importante? Ao que Jesus não hesitou em responder o que está escrito em Deuteronômio 6,5, que é: ame ao seu Deus
acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua alma. O que Jesus tentava fazer naquele momento, penso eu, foi o mesmo que Deus fez com os israelitas lá por ocasião do contexto de Deuteronômio, que é fixar na memória deles, dar a eles a noção de que o princípio, o ponto de partida das nossas vidas é o amor a Deus. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, para amá-lo acima de todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. E eu acredito que a lógica, que a razão por esse mandamento ser assim tão importante, é uma própria lógica do amor. Porque tudo começa com eu conheço, eu me relaciono, eu me apaixono, eu amo e eu confio. Ou seja, você não entrega nada que é seu, você não entrega nada do que você é para quem você não ama. Você não conta seus segredos, você não entrega a sua vida, você não chora no colo, você não fala de você, você não confessa a alguém que você não confia, que você não ama. E como amar e confiar sem conhecer? Daí vem a importância da oração na nossa vida. Não só da oração, do estudo da palavra, de passar tempo com Deus. Porque essa é a única maneira que temos de conhecê-lo. De saber e ter a certeza de quem Ele é. De confiar a Ele tudo que nós temos e que nós somos. Pouco a pouco, à medida que esse conhecimento dEle, esse relacionamento vai se intensificando. Até que a oração seja para nós a respiração da nossa alma. O respiro de alívio que damos aos pés da pessoa, da única pessoa que pode nos prover segurança, consolo e alegria verdadeiros. Esse relacionamento com Deus, esse amor, cresce de conhecê-lo, de estar com Ele. Quanto mais eu oro a Deus, mais tempo eu passo com Ele, mais eu medito na sua palavra, mais eu o conheço, mais eu o amo e mais eu confio nele, a ponto de um dia viver uma experiência real de confiança e de amor com esse Deus. Eu convido a você para juntos orarmos essa manhã de joelhos. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu darei alívio e descanso para suas almas. Colocarei dentro de vocês um espírito novo, um coração novo. Trocarei o coração de pedra por um coração bom que bate de acordo com a minha vontade. Eu sou o Senhor teu Deus, que apago todas as suas transgressões e delas não me lembro mais. Virei outra vez, e quando vier, vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Deus, são tantas as suas promessas, tantas as manifestações do seu amor, do seu poder, da sua grandeza. Tão imutável é o teu caráter, tão inquebrantável a sua fidelidade, a fidelidade com quem conservas a aliança que fizeste conosco. Seres humanos tão pequenos, tão insignificantes. Obrigado, Deus, porque as tuas promessas não se quebram, não falham, não se condicionam à nossa ingratidão, às nossas dúvidas e à nossa fraqueza. Somos nós, Deus, que quebramos promessas todos os dias. Promessas de sermos mais fiéis, de colocarmos o teu reino em primeiro lugar. Promessas de sermos mais humildes, amarmos mais ao próximo, mais prontos a perdoar. Promessa de sermos melhores discípulos, a quem o Senhor possa confiar a tua mensagem de salvação. Nos perdoa, Deus, por essa fé tão fraca, pelas dúvidas, pela ingratidão,
pelo egoísmo, pelo orgulho. E muito obrigado, ó Pai, porque apesar de toda essa miséria, o Senhor só faz olhar para nós com teu olhar de perdão, de aceitação, nos estendendo mais uma promessa que há de nos transformar em pessoas novas, que possam viver uma vida eterna contigo. Obrigado pela vida do teu filho, pela esperança que ele nos trouxe, de um dia estarmos no céu, podendo amá-lo a ti e aos outros incondicionalmente e sem bloqueios. Senhor, recebe o nosso coração cheio de súplicas, cheio de gratidão, e que muito mais do que as respostas que aguardamos, que o teu amor e a tua sabedoria se façam ouvir nas respostas que darás a esses teus filhos. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Daniel Chamberlain diz que a excelência ela é mundana, ela é trivial. Em 1989, ele publicou um artigo que tem o título The Mundanity of Excellence. Bom, Osíris da Silva, um dos fundadores da Embraer, certa vez estava sentado num jantar e então se viu de frente com 3 homens do conselho que escolhiam os grandes vencedores do prêmio Nobel. Então ele fez a seguinte pergunta: por que nunca nenhum brasileiro ganhou? Para lhe informar, o prêmio existe mais de 120 anos e são dezenas de pessoas que são vencedoras por edição e o Brasil nunca venceu. Países como Peru, Colômbia, Argentina, Iêmen já venceram. O Brasil, com um país de 215 milhões de habitantes, nunca venceu. E então havia um silêncio quase que lhe infringiu. E então ele esperou, deixou o tempo passar. Ao final da festa, depois de algumas bebidas, um deles procurou Osíris e disse: Osíris, eu vou responder a sua pergunta. O Brasil nunca venceu porque toda vez que tem algum nome que começa a emergir, então vocês mesmos, os próprios brasileiros atacam esse nome acaba não vingando. E então ele se perguntou: por que as pessoas se incomodam tanto com a excelência de alguém? Isso me lembrou de uma frase do Steven Pressfield, e ele diz assim: há um culto tácito social, onde as pessoas coadunam para ficar todas na lama juntos, e aquele que tentar sair é tido por traidor. Quem mais você conhece que se incomoda com a excelência de alguém? Bom, na Bíblia, em João 1, há um retrato de Satanás. Se tem um homem que era 10 de 10, que venceu em todos os aspectos da vida, esse homem é Jó. Versículo 1 de Jó 1 diz que ele foi elogiado pelo próprio Deus, homem íntegro, fiel. Você se recorda? Se lembre que apenas Jó, no Antigo Testamento, e Jesus, no Novo Testamento, foram elogiados pelo próprio Deus. E então no versículo 2, você fala: poxa, mas talvez na família não, Wesley. Não, mas ele teve 7 filhos e 3 filhas. Terceiro tópico, mas ele não era feliz que eles ceavam de maneira rotineira, um na casa do outro, constantemente. No versículo 4, então, fala do patrimônio. Então, um patrimônio gigantesco. Ele nem só era rico, mas como era o homem mais rico do Oriente, talvez o mais rico daquele mundo conhecido até então. Então, no versículo 5, a gente vê que ele também era um homem de santificação. Preocupado se seus filhos haviam pecado, também com as suas próprias transgressões, oferecia sacrifício, pedindo a Deus, rogando misericórdia para que seja perdoado e alcance a graça. Esse homem alcançou a felicidade e o máximo, sendo 10 de 10 com coisa muito simples. Recordando o que vimos no início, a excelência ela é trivial. No final do versículo 5 diz que esse homem ele fazia assim, fazia Jó continuadamente, repetidamente. E assim ele fazia, vez após vez. O hábito ordinário. Daniel Chamberlain diz que se a gente fosse pegar a vida dos grandes atletas, o nível de excelência, e fôssemos fazer um time-lapse da vida dele, por exemplo, aquele recurso que tem no celular de a gente otimizar grandes horas em poucos segundos, seria uma vida, um filme monótono.
Porque é a mesma coisa, acorda, come, dorme, descansa, acorda, come, dorme, descansa. Se para Daniel Timberlake a excelência ela é mundana, para Jó a excelência ela é celestial. E eu convido você para que eu e você possamos viver hoje a excelência celestial, a bíblica. Neste momento nós temos a oportunidade de louvarmos a Deus e mostrarmos para Ele o quão gratos somos a Ele por tudo que já recebemos, por tudo que ainda iremos receber. E você pode fazer isso por meio das suas ofertas e do seu dízimo, e ter uma vida também esplêndida e de excelência. Recordo você também, amigo de casa, você tem aí um QR Code para você poder participar desse momento conosco. E você aqui tem na tela um e-mail, onde você pode colocar nas casas decimais ao fim o algoritmo 4 e 8, para que então você possa identificar se a sua doação é para o nosso novo templo, para que juntos a gente possa viver uma vida de excelência na casa de Deus, que é um Deus que prima por isso. Que Deus abençoe você. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E em uma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Pai querido, nós com o coração extremamente agradecidos e felizes, a gente quer te honrar, quer te adorar nesse momento, não só para a presença aqui,
não só com o desejo de cantar e de nós falarmos, de louvarmos também por meio do nosso silêncio, mas nós queremos materializar, devolvendo a Ti aquilo que foi combinado, aquilo que o Senhor solicitou a nós. E quando o Senhor fala, nós lhe escutamos e nós lhe obedecemos. Não porque o Senhor é um general, mas porque o Senhor é um Deus de amor e nós nos sentimos amados por Ti. Nós queremos aqui juntos adorar e lhe ofertar isso, nosso dízimo, lhe ofertar a nossa oferta, para que o Senhor possa receber e aceitar, alegre, porque o Senhor tem centenas de filhos aqui neste momento, lhe louvando e reconhecendo como um grande Criador. Preencha esse ambiente, preencha o nosso coração, e esteja conosco durante essas horas, que nós possamos sair daqui e sentir em cada segundo dessa programação a presença do Espírito Santo. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa oferta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se levante, se coloque em pé, vamos celebrar juntos no Senhor, porque Deus é bom. Todos juntos, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Ele é tão bom, tão bom. Ele é. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. E agora a igreja canta: Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, igreja. Amém. Te adorarei. Que coisa mais linda. Por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és.
Amém, Deus é bom. Já está chegando o Natal, amém? Vocês estão animados com o final do ano ou não? Final de ano, Natal, é época de juntar a família em casa, né? É tempo bom para isso. E eu quero fazer um convite para você, porque a gente quer celebrar o Natal com você também aqui na nossa casa, que é a Igreja de Deus. Então no dia 15, você tem a oportunidade de reservar seu lugar nesse QR Code que está na tela, para estar junto com a gente aqui na cantata de Natal, realizada pelo Coral Nova Semente, pela banda da Nova Semente. E vai ser um encontro muito especial. Primeiro, que vai ser o último encontro de um evento diferente do que acontece na rotina da igreja nesse templo aqui. Esse de verdade vai ser o último mesmo. Então vai ser a última vez que a gente vai montar uma estrutura aqui dentro para fazer uma gravação especial. E então no ano que vem isso já vai acontecer na nova igreja, em nome de Jesus. Eu tenho fé nisso. E você é convidado a fazer parte disso. O valor dos ingressos, inclusive, vai nos ajudar nessa meta, nessa missão da nova igreja. Então faça planos para estar aqui, traga as pessoas que você ama para cá também, porque a gente vai refletir nesse dia sobre o maior acontecimento da história, que foi o nascimento do amor. E esse amor precisa nascer na gente mais uma vez. E o dia 15 vai ser mais uma oportunidade. E eu quero celebrar o Natal junto com a minha família na nossa casa, na casa do Pai, que é esse lugar aqui. Porque se a gente estiver junto aqui, o texto diz que Deus aqui estará. E se Ele vai estar aqui junto com a gente, esse lugar aqui, Ele é casa de Deus também. E a gente vai cantar sobre isso agora. Todos juntos, fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber disso. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Posso ouvir você cantar "Há lugar"? Há lugar na casa. Se nós estamos juntos, quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Sua palavra curou a nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber
na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. No Senhor, amém? E Deus tem cuidado da gente. Pensa um pouquinho como foi a sua última semana. A gente começou falando da correria, da dificuldade, dos desafios que é viver aqui, mas Deus tem cuidado da gente, e são tantos os detalhes. O fato da gente estar aqui nessa manhã, vestidos, alimentados, com a cabeça saudável para ouvir a voz de Deus, ou pelo menos pedindo por isso, e Deus vai atender sua oração. Deus está cuidando da gente. E a música que a gente vai cantar agora, ela é um convite. É um convite a gente reconhecer a bondade de Deus com a gente o tempo todo. E um convite a buscá-lo através da oração e da palavra dele. A gente não tem feito mais isso como deveria. Não tem. Às vezes a gente sente que Deus não está falando com a gente, né? A gente está sozinho, parece que ele não responde. Mas é quando a gente que não o procura. Quando foi que a gente acordou pela manhã, a primeira coisa que a gente fez foi buscar o Senhor através de uma oração. Ou quando a gente pensou assim: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz agora, eu estou com uma dúvida. E quando a gente sentou com a Bíblia no colo e falou: Deus, fala comigo através da tua palavra, a gente vem se sentindo saciado e satisfeito com pequenas migalhas da presença dele enquanto a gente está aqui. E isso não é o suficiente para a gente ter uma vida nele. Essa canção é um convite para a gente recomeçar, reconhecendo o quanto ele é bom e o quanto ele tem cuidado da gente, e o buscando através da sua palavra. Que esse seja um dia de renovo e que a gente recomece agora para nunca mais parar. Todos juntos, eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. E Ele cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei,
maravilhoso porque Ele cuida da gente. E se você se sentiu cuidado por Ele, canta comigo mais esse refrão mais uma vez assim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim e Ele cuida de você. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Deus cuida de mim, cante isso. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei o quê? Deus cuida de mim. Maravilhoso Deus e Pai, como é bom saber, Senhor, como acabamos de cantar, que o Senhor cuida de nós. A Tua palavra nos diz que o Senhor habita em um lugar distante, um lugar que para nós hoje é inacessível, mas a Tua mesma palavra diz que o Senhor está perto de nós. Basta que tenhamos um coração contrito e quebrantado diante do Teu altar. Embora sejas poderoso, grandioso, transcendente, o Senhor é imanente, está pertinho de nós, cuida de nós, cuidou de nós ao longo de toda essa semana e nos trouxeste aqui, Pai, para podermos ter um encontro real e transformador contigo. É por isso que humildemente mais uma vez pedimos, continua falando conosco, assim como o Senhor já fez desde que aqui entramos, através dos louvores, mas que o Senhor também continue falando conosco por intermédio da Tua palavra. Rogamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos à Nova Semente, esta que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que existe com um único propósito, de que todos nós tenhamos uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Sempre que nos reunimos aqui para comungar entre amigos, entre irmãos e também para estudarmos a palavra de Deus. Todos vocês sejam bem-vindos, a você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, que Deus possa te abençoar. Faço uma menção aqui, nós temos um grupo de pessoas, de amigos de Sobral, no Ceará. Aonde estão vocês? A Cris mandou ali, eles estiveram conosco desde ontem, sejam muito bem-vindos. Há alguma pessoa, há mais pessoas de outros estados aqui do nosso país, ou de fora do país? Levante a mão, por gentileza. Não consigo ver aqui algumas pessoas. Vocês são de onde? Vitória, muito bem, Espírito Santo. Você, amigo? Maranhão. Sejam todos bem-vindos. E você que nos acompanha, se não veio ainda, faça planos para poder estar aqui e adorar ao Senhor conosco. Queridos, antes de nós irmos para a nossa mensagem, a reflexão bíblica dessa manhã, apenas um recadinho para você. Como você bem sabe, nós estamos em uma empreitada da construção da nossa nova sede, o nosso novo templo, do outro lado da rua, no número 48. E pela graça de Deus, a obra tem avançado, mas ainda, como tem sido dito aqui, há um caminho a percorrer. E eu quero fazer um convite a você, e nós fazemos esse pedido baseado naquilo que nós encontramos no próprio texto sagrado, na Bíblia. Leia depois na sua casa a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e 9. A igreja, os membros da igreja, pessoas que conheciam a comunidade, conheciam a igreja, eles intercediam e ajudavam uns aos outros, inclusive no que concernia e se dizia a respeito a ofertas. E nós estamos pedindo para que as pessoas possam colaborar conosco. Eu pediria que, por gentileza, você pegasse o seu celular agora. Se você ainda não segue o Instagram da Nova Semente,
eu pediria que, por gentileza, você passasse a seguir. E se você já segue o nosso Instagram, nós temos um post lá, o último post feito agora há pouco. E o nosso pedido é que você encaminhe esse post para pelo menos 2 pessoas, convidando e incentivando essas pessoas para que possam contribuir, fazendo as suas doações. E como já foi dito aqui, nessa doação, basta que ali na Casa dos Centavos seja colocado 48, e assim automaticamente nós saberemos que este valor, que esta verba, ela se destina então para que nós continuemos avançando na construção da nossa nova sede. Que Deus continue abençoando a você e que Ele retribua com ricas, múltiplas e multiformes bênçãos em todas as áreas e aspectos da sua vida. Você já ouviu falar em Albert Einstein? Todos nós já ouvimos, e mesmo que talvez não conheçamos a história dele a fundo, você já ouviu falar no nome desse homem. A história diz que quando Albert Einstein era criança, ele tinha dificuldade em algumas matérias na escola. Inclusive, a família dele pensou que Albert Einstein tinha dislexia. E quando Albert Einstein concluiu seus estudos na Escola Politécnica Federal em Zurique, ele ficou um tempo desempregado. E para que ele pudesse, então, ter algum meio de subsistência, diz que Albert Einstein começou a ministrar algumas aulas particulares, mas isso era esporádico. Poucos anos depois, a história está aí para nos dizer, Albert Einstein revolucionou a física com a sua teoria da relatividade. O que dizer então de Thomas Edison? Diz que Thomas Edison frequentou a escola por pouco tempo, e ele era considerado por seus professores, por aqueles que o acompanhavam, como um aluno inoportuno e indisciplinado. Mas quando nós olhamos para o transcorrer e para o restante da vida de Thomas Edison, nós vamos entender que ele termina a sua vida tendo registrado e sendo responsável de 1093 patentes, sendo um dos maiores inventores da história. E nós poderíamos passar aqui muito tempo nos lembrando de histórias de homens e mulheres que enfrentaram algum tipo de rejeição, mas que batalharam, que lutaram e tiveram a sua vida seguida de êxito. E por que esse êxito veio? Porque foi concedida a essa pessoa uma segunda chance. E queridos, isso não se limita única e exclusivamente à vida intelectual, à questão profissional. Quando pensamos nesse âmbito, nessa perspectiva, nós entendemos que essas pessoas lutam com todas as suas forças, objetivando alcançar e superar um ponto que era tido pelas pessoas ou para si mesmo como um obstáculo, como algo intransponível. Agora, quando nós trazemos isso para o aspecto espiritual, quando nós ficamos muitas vezes desacreditados por causa de erros que nós cometemos, ou quando infelizmente desacreditamos alguém por uma falha, por um pecado, nós entendemos que nós precisamos de algo que está fora de nós, não que está restrito à força de vontade. Nós entendemos que quando se refere à nossa vida espiritual, é essencial que nós recebamos pelo menos 2 coisas: compaixão e graça. E quantos casos considerados perdidos já não foram recuperados? E esses casos foram recuperados, esses cenários foram mudados, graças ao nosso Deus, que é um especialista em dar e oferecer uma nova oportunidade. Oferecer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 10ª, uma infinidade de chances, desde que eu e você, desde que nós, como seres humanos, não fechemos a nossa voz e a nossa consciência à voz do Espírito Santo. Quando nós nos voltamos para a Palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com inúmeras histórias que apresentam e falam sobre homens e mulheres que receberam uma nova chance, se agarraram a essa chance e tiveram as suas vidas transformadas por Deus. Mas vale ressaltar que muitas dessas histórias que a Bíblia apresenta para mim e para você, houve a necessidade de alguém que ajudasse, de alguém que intercedesse. E se eu parasse para pensar e para perguntar aqui para cada um de vocês, você já foi ajudado por alguém? Você já ajudou alguém em algum momento? No transcorrer dessa semana, você estendeu o braço, o ombro amigo para alguém? Com certeza, muitas mãos se levantariam para as 2 perspectivas. Ou de que você foi ajudado por alguém, ou de que você estendeu o seu braço para ajudar alguém. Em muitos momentos, volto a repetir, nós precisamos de um ajudador ou de um intercessor. Porque esse ajudador ou esse intercessor vai abrir o caminho para que haja então uma reparação, uma mudança,
que tanto essas pessoas necessitam. Pare e pense um pouquinho nesse momento, reflita comigo. Em seus relacionamentos, nos meus relacionamentos, será que há alguém que precise de uma nova chance? Está ao seu alcance dá-lo ou interceder por alguém? E é uma coisa fantástica, não nos neguemos a isso. Porque sempre que nos dispomos e nos propomos a ajudar alguém, ou interceder por alguém, isso causa algo fantástico na vida daquele que é beneficiado, mas também na vida do benfeitor. Eu quero nessa manhã com você, pela graça de Deus, acompanhar um desses exemplos que está na Bíblia. É bem verdade que esse exemplo quase não é lido e quase não é citado. É um exemplo que não traz para mim e para você grandes revelações e verdades doutrinárias ou teológicas. Mas é um exemplo extremamente rico, prático e importante. Eu convido você a abrir sua Bíblia ou consultar aí, quem sabe, no seu aparelho, Carta de Paulo a Filemon. Enquanto você abre sua Bíblia, dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 desses livros. E essa é uma das chamadas cartas que Paulo escreveu enquanto estava na prisão. Durante o período que Paulo esteve preso na cidade de Roma, Paulo escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Dessas 4 cartas, a única carta pessoal que Paulo escreve na prisão é essa carta que é destinada a um homem chamado Filemon. De todos os escritos de Paulo, há 3 cartas pessoais: carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Tito e carta de Paulo a Filemon. Os estudiosos entendem que provavelmente essa carta foi escrita entre os anos 60 e 62 da nossa era. E eu repito, é a única carta da prisão que é uma carta pessoal. Vamos à leitura do texto bíblico então. Eu pediria que, por gentileza, você mantivesse a sua Bíblia aberta para que nós acompanhemos e façamos juntos algumas considerações do texto bíblico. Eu gosto muito do que está registrado no livro de Neemias, capítulo 8, verso 8. No versículo 5, a Bíblia diz que Esdras, um grande escriba, um homem que dominava o texto bíblico, ele levantou-se para ler a palavra de Deus e diz que todas as pessoas estavam atentas ouvindo. No versículo 8 vai dizer o texto bíblico que enquanto os levitas liam e ensinavam a Bíblia claramente, eles iam explicando o texto, para que as pessoas pudessem compreender. E é justamente baseado no que a Bíblia nos orienta que nós a cada sábado procuramos então fazer a leitura da Bíblia e apresentá-la. Verso de número 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que também é nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Paremos aqui por enquanto. Paulo, então, como ele inicia suas cartas, diferente das demais, Paulo não se apresenta como apóstolo. E Paulo não traz para si a autoridade eclesiástica que ele tinha. Mas como Paulo está escrevendo para um amigo, para Filemon, Paulo, ele então se vale de uma expressão incomum. E Paulo se apresenta como sendo um prisioneiro de Jesus Cristo. Queridos, Filemon provavelmente foi alguém que conheceu o evangelho por intermédio de Paulo, quando este estava pregando na cidade de Éfeso. Filemon era morador da cidade de Colossos, e diz o texto bíblico que quando Paulo manda essa carta para ele, Paulo então se apresenta ao seu amigo sem muito rodeio, sem florear muito, dizendo: olha, eu sou um prisioneiro de Cristo. E ele chama Filemon de amado. E ele diz a Filemon que Filemon é um dos seus colaboradores. Queridos, o nome Filemon significa afetuoso, aquele que é bondoso. E é comum nas cartas de Paulo, Paulo não trazer e dizer que ele executava um trabalho sozinho, mas que ele trabalhava em equipe. Paulo sempre dizia e citava o nome daqueles que eram seus colaboradores. E no final dessa carta existem nomes de algumas pessoas, mas logo no início, quando ele faz e dá suas boas-vindas a Filemon, ele faz questão de dizer: Filemon, você é um daqueles que colabora comigo na pregação do Evangelho.
O final do versículo, o versículo 2 mostra para mim e para você que, embora essa carta que Paulo tinha endereçado a Filemon fosse uma carta pessoal, essa carta se destinava não só à família de Filemon, mas à igreja que se reunia na casa de Filemon. Nos tempos passados, você bem sabe, no surgimento da igreja, as igrejas não tinham a composição que nós temos hoje. De acordo com os historiadores, apenas no 3º século é que começam a surgir ajuntamentos que têm alguma semelhança com o que nós temos hoje. Então as pessoas se reuniam na casa, e Filemon não só recebe o evangelho, mas ele faz da sua casa aquilo que nós chamamos de um pequeno grupo, de uma célula, de um local de pregação do evangelho. Cabe aqui para nós uma reflexão. Tem sido o meu lar e o seu lar um ponto de pregação do evangelho? Às vezes nós naturalmente terceirizamos tudo. E muitas vezes nós dizemos, mas a igreja não evangeliza, a igreja não prega, a igreja não se mexe. Mas Cristo não chamou a igreja para ser a sua testemunha. Cristo chamou os seus discípulos, os seus aprendizes, para serem testemunhas o quê? Dele. Portanto, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos levar o evangelho em todo e qualquer lugar que estejamos. O pastor Igor até comentou isso no último sermão. Você não é engenheiro só para que você exerça a sua função, mas é para que você seja a bênção lá onde você executa o seu trabalho. E aqui independe da função, da profissão que tenhamos. E Filemon vivenciava isso em sua casa. E Paulo diz que aquela carta é para a igreja que está reunida na casa de Filemon, para a irmã Áfia, que era a esposa de Filemon, e para Arquipo, que era também o filho de Filemon. E Paulo diz que Arquipo, embora fosse filho de Filemon, ele também era um companheiro, um colaborador de Paulo, um companheiro nas lutas, na pregação do evangelho. Queridos, Paulo não trabalhava sozinho. Seria contraditório se ele, que apresenta, inspirado por Deus, várias metáforas da igreja, uma delas como que sendo comparada ao corpo de Cristo, se esse homem quisesse levar o evangelho sozinho. Mas atente para o que diz o versículo 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, estejam com quem? Com vocês. Nós perceberemos que a carta começa falando de graça e ela termina falando de graça. Mas a graça aqui não tem a perspectiva perdoadora que é apresentada em toda a Bíblia. Mas a graça a qual Paulo fala aqui que ele desejava que fosse presente na vida de Filemon, sua família, a igreja que estava em Colossos, era a graça habilitadora. A graça que habilitaria aqueles cristãos e que Deus oferece para mim e para você e nos habilita para que possamos viver de acordo com o que Deus deseja para mim e para você. E Paulo não só fala de graça, mas ele continua dizendo no texto que você tenha paz. O desejo aqui de Paulo a Filemon é a manutenção da paz na vida de Filemon. Mas avancemos a leitura, verso de número 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Paulo agora aqui, depois de fazer e dar a sua saudação inicial, Paulo começa a trazer algumas características que nós podemos encontrar. E embora não tenhamos muitas informações, o texto nos fornece algumas informações sobre Filemon. Lembra-se de que o nome de Filemon significa afetuoso. De acordo com esses versos, nós podemos constatar biblicamente de que realmente era essa condição. Porque Paulo diz que sempre que ele orava ao Senhor, ele se lembrava de Filemon nas suas orações. Será que eu e você temos intercedido e orado pelas pessoas? Tiago 5,16 diz que além de confessar os nossos pecados de um para com os outros, se falhamos para com alguém, Paulo nos orienta na palavra de Deus que intercedamos e oremos uns pelos outros. E diz o texto que Filemon fazia isso. Paulo fazia isso por Filemon. E Paulo diz no versículo 5 uma marca pessoal que Filemon tinha. E queridos, se nós pensássemos um pouquinho no que é uma marca pessoal é aquilo que as pessoas falam de mim e de você quando não estão na nossa presença. O que é que as pessoas têm dito de mim e de você quando elas não estão na nossa presença?
Mas mais do que isso, o que é que nós temos falado das pessoas quando elas não estão na nossa presença? O texto bíblico diz aqui no versículo 5 que Paulo tinha ouvido falar muito bem da fé que ele tinha no Senhor Jesus Cristo e do amor que Filemão tinha demonstrado para com a sua igreja, para com aqueles que frequentavam a sua casa. Em 2 Coríntios 2,15, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 10, ele diz que nós devemos amar as pessoas e demonstrar amor fraternal, amor de irmão para com elas, preferindo colocar em honra as outras pessoas do que a nós mesmos. E lá no versículo 18 ele vai dizer mais ou menos o seguinte: Anderson, no que depender de você, vive em paz com todos os homens. E era assim que Filemão vivia. No versículo de número 6, Paulo diz e reitera: olha, Filemão, eu oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de Cristo. E queridos, aqui essa comunhão é a palavra koinonia, companheirismo, ter em comum, cooperação. Paulo entendia que Filemão era um cooperador. A fé que Paulo professava era a mesma fé que Filemão professava. E Paulo dizia: eu quero que você conheça o evangelho não somente cognitivamente, teoricamente, mas Filemão, eu desejo que você conheça o evangelho na prática, para que então você possa desfrutar da bênção de Deus ao vivenciar e experimentar isso. E queridos, quando pensamos nessa perspectiva, nós entendemos que é isso que Deus deseja e espera para a sua igreja. No verso de número 7, Paulo diz: o seu amor me trouxe grande alegria e consolo. E queridos, Paulo estava onde? Paulo estava em uma prisão. Mas ao receber as notícias de como é que Filemão cuidava não só da sua família, mas da igreja que se reunia na casa dele, Paulo disse claramente: olha, eu estou muito contente da forma como é que você tem tratado as pessoas e como você tem cuidado delas. Você percebe claramente nesses versículos que ao escrever a Filemão, o que Paulo está fazendo? Ele está elogiando a Filemão. Às vezes nós temos, não generalizando, mas muitas vezes o ser humano tem dificuldade em elogiar. Alguns até pensam e dizem: olha, mas se eu elogiar, pode ser que a pessoa se ensoberbeça, fique orgulhosa, pode ser que isso traga alguma dificuldade, alguma mudança. Mas Paulo claramente ele vai elogiando a Filemão. Eu queria pensar um pouquinho, o que é que eu e você temos falado? Nós temos falado daquilo que abençoa a vida das pessoas? Ou será que nós temos, às vezes, aberto a boca para alguma outra coisa que não seja para abençoar a vida das pessoas? Queridos, olha o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você já ouviu os sincerões? Você já ouviu aqueles que dizem: falou comigo, bateu, levou. Eu falo mesmo. Eu não guardo para mim, isso vai me fazer mal, então eu falo mesmo. Eu também já fui assim. Na verdade, eu sou assim. Mas conforme o tempo vai passando, e eu tenho 42 anos, e conforme a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente precisa pedir que Deus vá nos dando maturidade, mansidão, domínio próprio, pedindo que o fruto do Espírito realmente se manifeste em nossa vida. E aqui Paulo está dizendo o seguinte: olha, não saia da sua boca a palavra suja. No original, essa palavra suja, ou palavra torpe, tem que ver com podridão, com peixe podre. Ele diz: esse tipo de vocabulário, palavrões, esse tipo de coisa, não deve ocupar o seu vocabulário. Não deve fazer parte da sua vida. Mas o que mais me chama a atenção é a continuidade do texto. Ele diz: Anderson, saia da sua boca unicamente aquela que for boa para a edificação. Abra sua boca para abençoar, para bendizer, para ajudar as pessoas. Não abra sua boca para maldizer, para machucar, para ferir alguém. Mesmo que você ache que você tem toda a razão, e queridos, não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus. Porque ele diz: mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. O que significa isso? Talvez em um diálogo, uma discussão de relacionamento entre eu e a minha esposa, talvez eu até tenha a razão, mas será que é necessário que eu fale aquilo nesse momento? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você vai falar conforme a necessidade. E assim, transmita a graça aos que ouvem.
Queridos, quando nós lemos e vemos o que Paulo estava falando, era justamente isso que acontecia na vida e na casa de Filemon. Mas avancemos a leitura, verso de número 8. E Paulo diz o seguinte: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do Senhor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Antes ele era inútil para você, agora também é útil para você e para mim. Versículo 12. Eu estou mandando de volta para você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Versículo 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Verso 21. Certo como eu estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Aqui nós vemos um terceiro elemento aparecendo na história. Até então, os personagens centrais são Paulo e Filemon. Mas depois de Paulo falar um pouco a respeito de Filemon, ter feito a introdução de sua carta, Paulo apresenta o motivo pelo qual ele escreve para Filemon. E Paulo começa a dizer aqui, Paulo diz que, embora ele tivesse autoridade para pedir e ordenar que Filemon fizesse algo, ele não faria isso. Mas ele trocaria a sua autoridade pelo princípio o qual Cristo estabeleceu. E que princípio é esse? O amor. É por isso que ele diz no versículo 9, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. E queridos, a carta apresenta para mim e para você qual é o pedido, um pedido simples para nós que estamos lendo, mas naqueles dias algo totalmente inconcebível na mente das pessoas. O Império Romano, a sociedade romana naqueles dias, ela tinha 1/3 da população composta de escravos. Os estudiosos, os historiadores estimam que houve um momento na sociedade romana em que houveram 60 milhões de escravos. E ter escravo naqueles dias era algo comum. E não que a escravidão nunca teve nada de bom, nem naquele tempo, nem nos tempos mais recentes, e nunca terá. Porque a escravidão e todas as mazelas que existem neste mundo decorrem do pecado. Machucam, maltratam e matam pessoas. Mas tudo isso é consequência do pecado. E graças a Deus que a promessa bíblica é que Cristo volta em breve. Tudo isso acaba. Naquele tempo, os escravos, muitos deles poderiam ser médicos, professores. Eles tinham uma condição um pouco diferente da que conhecemos. E Onésimo era um desses escravos. O nome Onésimo significa útil. Mas nós não sabemos os detalhes, mas fato é que Onésimo provavelmente lesa ao seu senhor, ele rouba alguma coisa e foge. E para onde é que a maioria dos escravos procuravam fugir? Justamente para Roma, porque tinha um grupo grande de escravos e seria fácil se esconder das pessoas. Eu e você não sabemos os detalhes da história, mas fato é que em Roma, Onésimo conhece a quem? Conhece a Paulo. E queridos, se eu e você encontrássemos Paulo em qualquer lugar, é muito provável que nas primeiras palavras que trocássemos com Paulo, num cumprimento, num sorriso, dentro de alguns instantes, Paulo começaria a pregar o evangelho para nós. E não foi diferente com quem? Com Onésimo. E naturalmente eles desenvolveram amizade. Onésimo aceitou o evangelho, a mensagem que foi apresentada por Paulo. E Onésimo então se torna o quê? Um cristão. E ao contar a história de sua vida, quando Paulo ouve, ele diz, mas espera aí, eu conheço Filemon.
Filemão é um dos meus colaboradores. E Paulo diz, olha, eu podia dizer para você, Filemão, que você deveria perdoar Onésimo, mas eu não vou fazer isso. Eu estou enviando Onésimo para você. E no versículo 12, ele usa a expressão como se eu estivesse enviando o meu próprio coração. O versículo 13 vai mostrar para nós, queridos, que o que Paulo mais ansiava não era receber a ajuda de Onésimo ali na prisão em Roma. Porque depois da sua transformação, Onésimo, ele era de fato útil, ele não vinha sendo inútil como ele tinha sido quando fugiu do seu Senhor. Mas Paulo diz, olha, o que eu desejo é que você volte para o seu Senhor, que você se reconcilie com Ele e que você conte a Ele o que aconteceu. Olha o que diz o versículo de número 14. Eu não quero que você faça isso por obrigação, mas você deve fazer isso de livre e espontânea o quê? Vontade. O que é que me motiva e te motiva a estar aqui hoje? O que é que me motiva e te motiva a seguir a Cristo? A Bíblia, por inúmeros textos, mostra para mim e para você que Deus, Ele respeita as minhas e as suas decisões. E se eu e você queremos viver bem, nós devemos respeitar as decisões das pessoas também. Nada deve ser feito por obrigação e a Bíblia apresenta isso. Apocalipse 3:20 diz que Deus bate a porta, Ele não entra, Ele não assume o controle, Ele bate a porta. E Paulo está dizendo, olha, eu estou enviando Onésimo de novo para você. E o meu desejo é que você o receba como se você estivesse recebendo a mim. Que você receba não como escravo, mas o versículo 16 diz que você receba Onésimo como um irmão caríssimo. E querido, sabe o que é mais fantástico no texto bíblico? É que como eu e você lemos, a partir do versículo de número 18, Paulo diz para Filemão, ao receber Onésimo na sua casa, se ele te lesou em alguma coisa, e se ele te deve alguma coisa, coloca isso na minha conta, porque eu pagarei para você. Eu estou atestando, estou escrevendo de próprio punho, e a linguagem que Paulo usa aqui é a mesma de uma nota promissória daqueles dias. E Paulo diz para Onésimo, eu vou ser reanimado, eu vou ser recompensado se eu ver vocês dois vivendo agora, não como senhor e escravo, mas convivendo como irmãos em Cristo. E no versículo 21, crendo no poder do Evangelho, sabendo quem era Filemão e quem era Onésimo, a mudança que a graça de Deus tinha operado na vida de Onésimo, conforme diz Tito capítulo 2, 11 e 12, a graça não só salva, mas o versículo 2 diz que ela educa e transforma. E Paulo testemunhava que Onésimo tinha sido transformado. No versículo 21, Paulo diz, certo como estou de sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou o quê? Pedir. E sabe, queridos, eu quero ler com vocês qual foi o fim da vida de Onésimo. Embora eu e você não tenhamos detalhes na Bíblia, nós temos uma informação que mostra para mim e para você o provável desfecho que ocorreu na vida de Onésimo. Se você quiser acompanhar a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 7, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso de número 7. Essa foi uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava na prisão, como eu disse lá no início. E quando Paulo está concluindo essa carta para a igreja que ficava em Colossos, ele diz o seguinte no versículo 7, nas suas saudações finais. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com expresso propósito de lhes dar conhecimento da situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando o Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. De acordo com o que eu e você lemos aqui, nós podemos deduzir e entender que ao Filemão voltar para sua casa, trazendo a carta de Paulo,
Imagine você o que ia no coração de Onésimo, um medo. Porque um escravo que fugia do seu senhor, ele poderia apanhar, ele poderia ser surrado, maltratado, e ele poderia ter a sua vida ceifada. Mas aquele homem que tinha sido transformado pela graça do evangelho, ele volta para a casa do seu senhor e entrega a carta que Paulo tinha lhe escrito. Quando lemos esses versículos do capítulo 4, da carta de Paulo aos Colossenses, nós podemos entender que Filemão, de bom grado, recebeu não o seu escravo, mas o seu irmão em Cristo, e ofereceu a ele o quê? O perdão. Há alguém aqui que não precisa de perdão? Se houver, por gentileza, não precisa levantar a mão, mas me procure lá fora, à porta, e me conte qual é o segredo, para que eu possa viver, quem sabe, como você vive. Será que há alguém aqui nessa manhã que precisa oferecer o perdão a alguém da sua família? Alguém que é família por questão sanguínea e que há anos você não fala. Há anos você não olha na cara, como dizemos. Há anos você não liga e não faz um telefonema. Por conta talvez da mágoa, do orgulho. Eu não sei o que é. Mas na Bíblia Sagrada, na história de Onésimo, nós encontramos um relato onde Deus diz que nós não só precisamos de perdão, mas nós precisamos conceder o perdão. E querido, sabe por que isso é extremamente importante? Porque se eu e você não perdoarmos aqui na terra, nós não poderemos estar com Ele por toda a eternidade no céu. Lá estarão os perdoados e os que perdoaram. Lembra-se da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Querido, não é o pastor Anderson quem diz. É Deus quem diz isso para mim e para você nessa manhã. Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, ao comentar o livro de Filemão, ele diz: todos nós somos onésimos. Todos nós, sem exceção. Eu e você fomos escravizados pelo pecado. Gênesis 3 conta isso. Quando Deus vai visitar Adão e Eva, o que o texto bíblico diz? Diz que Adão e Eva se esconderam. Eles disseram a Deus: nós nos escondemos porque tivemos o quê? Medo. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 6, verso 23, ele diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Quer escravidão maior do que essa? Essa semana eu recebi a notícia de um pastor que lutava há 13 anos contra um câncer. O pastor Igor foi fazer uma palestra em um workshop na nossa universidade no interior de São Paulo. Eu e o pastor Igor o acompanhamos e eu vi o pastor Kleber Feitosa falando. Nunca o tinha ouvido. Eu não ouvi o testemunho dele. E queridos, olhando aquele homem falando, parecia que a vida dele era um mar de rosas, as mil maravilhas. E essa semana eu abro o Instagram e um dos meus professores, que foi meu professor no seminário, dizendo que tinha perdido o seu amigo. O pecado não só infectou a humanidade, mas ele afetou o plano original de Deus. Mas assim como existiu um Filemão, ou melhor dizendo, assim como existiu um Paulo na vida de Onésimo que intercedeu por Filemão, eu e você não estamos à mercê do pecado, não estamos na mão do inimigo. Assim como Paulo foi o intercessor de Filemão, Jesus Cristo é o meu e o seu intercessor. Ele media por mim e por você no céu hoje. Porque sem a mediação e a intercessão de Cristo, a morte substitutiva dele por mim e por você, queridos, nós estaríamos fadados ao quê? A morte, a destruição eterna. É por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele vai dizer: não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Isaías 59, 2 diz que o pecado causou e causa separação entre Deus e o quê? Entre Deus e o homem. Mas diante desse abismo que foi colocado pelo pecado entre Deus e a humanidade, a Bíblia diz para mim e para você em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, e através do que Cristo fez por mim e por você,
na cruz do Calvário, a Bíblia diz que eu e você fomos reconciliados com Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, a Bíblia diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, de como um cordeiro sem defeito e sem mácula. É por isso que Isaías, no seu livro, no capítulo 53, diz que como uma ovelha, ele morreu no meu e no seu lugar. O castigo que hoje concede paz para mim e para você recaiu sobre os ombros de Jesus Cristo. E é por conta do que Cristo fez por mim e por você, é que Gálatas 3:28 vai dizer que não há distinção entre a humanidade, não há escravo e não há senhor. Em Cristo Jesus todos somos iguais, todos somos um. A dívida que eu e você tínhamos por conta do pecado, Colossenses 2:13 diz que esse escrito de dívida, ele foi cravado na cruz do Calvário, quando Cristo verteu o sangue dele por mim e por você. É por isso que em João 19:30 está escrito, quando Jesus expira pela última vez na cruz do Calvário, ele diz: está consumado, tetelestai, está pago. A dívida do pecado, meu e seu, recaiu sobre Jesus Cristo. A paz que eu e você desfrutamos para com Deus, Paulo disse e escreveu, lá em Romanos capítulo 5, verso 1, que por conta do que Cristo fez por mim e por você, hoje todos nós podemos desfrutar e ter paz com Deus. Todos nós somos Onésimos, mas todos nós, como Onésimo, temos um intercessor que é Jesus Cristo, o justo. Eu finalizo lendo o que Paulo escreveu em Romanos 8:34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos ama. E Paulo tinha tanta convicção do Evangelho. Ele tinha tanta certeza que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, dos escravos ou dos livres, que ele diz no verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos cantar justamente sobre esse amor grandioso que nos alcança. O amor que nos ama, que nos busca enquanto estamos longe. E Ele nos busca com um objetivo, para a gente não pensar mais em quem somos, mas em quem podemos ser em Cristo Jesus. Nós precisamos única e exclusivamente correr a Cristo Jesus. E quando nós corrermos na direção dEle, nós vamos nos surpreender e perceber que Ele está de braços abertos, vindo em nossa direção, para nos abraçar, nos transformar, porque Ele quer que nós desfrutemos desse amor grandioso que Ele, o mediador e intercessor, tem por mim e por você. Que Deus nos abençoe.
de quem eu posso ser. Vou a ti pra me entregar. Tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, olho pro chão. Na bondade de quem és, me estende a mão e me alcança. Por mais profundo que eu esteja, me alcança. Me faz voar junto do amor. Estando nele eu sei quem sou. Sou Maravilhoso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por esse tão grande amor demonstrado por nós. Tua palavra diz, como lemos, que esse amor foi manifesto ao seu Filho, verter o seu sangue na cruz do Calvário por nós. A grande verdade é que todos nós somos onésios, mas agradecemos pela intercessão e mediação de Cristo Jesus e pela salvação que temos nele. Nós possamos a cada dia desfrutar dessa salvação, nos aproximarmos dele, sermos mais semelhantes a ele e nos prepararmos para em breve estarmos com o Senhor por toda a eternidade.
É o que rogamos, humildemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.